Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campela, nossa intérprete de Libras, a Andressa. É isso? Lembrei, tá vendo? Gente, nós desejamos que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Como a gente havia falado na semana passada, né, nossa primeira semana do segundo semestre, foi basicamente para a gente revisar alguns conteúdos que a gente havia discutido aqui no início da nossa disciplina. E hoje a gente vai dar início, né, aos conteúdos novos, tá certo? Mas que eles estão sempre aqui interligados. Então, você que está aqui no nosso bate-papo, no nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso chat, me manda aqui um oi. Lembrando que a melhor ferramenta que a gente tem para vocês poderem participar da aula é justamente aqui, né, o nosso bate-papo ao vivo. E também, gente, porque como eu sempre falo, a disciplina Projeto de Vida é uma disciplina pensada para vocês. Então, não faz sentido eu ficar aqui falando só. Então, é muito importante que vocês apareçam aqui, né? Eu sempre faço esse apelo aos professores e professoras presenciais, na ideia de que a nossa aula ela é em coletiva, ela é um conjunto. Então, por favor, professores presenciais que estão aí na sala de aula com os alunos, apareçam aqui no nosso bate-papo, coloca o nome da cidade, coloca o nome da escola, como se fosse realmente aqui uma frequência, tá certo? Ó, no nosso bate-papo eu tô vendo aqui o Vitor Santos, lá da escola Manuel Ricardo. Manuel Ricardo é no Cajueiro da Praia, não é, Vitor? Coloca aqui. Yasmin, que também está aqui com a gente. A Yasmin também do Manuel Ricardo. A Mariana Santos. A Tatiane. A Ju Santos, que é a Juliana, também da unidade escolar Manuel Ricardo. Deixa eu ver. A Angelita, o Natanael, a Tatiane, a galera estava aqui na aula passada, a Natália Carvalho, Cajueiro da Praia, justamente. Beleza, o Guilherme Nascimento, o Pedro, a Francisca, a Natália Carvalho, o Pedro Wilson, eita, a galera inteira aqui, ó, de Cajueiro da Praia, né? O Vitor também, a Carla Daniela, eu lembro que estava aqui comigo na sexta-feira, o Joaquim, a Viviane. Gente, então que bom que vocês estão aqui, porque dessa forma, quando a gente discute durante as nossas aulas, elas passa até mais rápido, né? E lembrando que aqui nas nossas aulas do Projeto de Vida, a gente discute sempre conteúdos que são atuais, que fazem parte do nosso cotidiano e que, de fato, possibilite a gente a desenvolver um pensamento crítico. Esse é o objetivo da disciplina Projeto de Vida. Eu sempre explico aqui, né, que quando a gente falou pela primeira vez em Projeto de Vida, é claro que algumas escolas já apresentava essa disciplina, mas com o novo ensino médio, foi muito questionada a ideia de que o projeto de vida era uma disciplina que serviria para ajudar vocês a escolherem uma profissão. E que aqui durante as nossas aulas eu sempre deixo bem claro que a nossa disciplina ela vai para além disso. Aqui a nossa disciplina é para que vocês consigam ter um pensamento crítico, para que vocês possam compreender a sociedade em que vocês estão vivendo e, é claro, para que vocês também possam se conhecer. É por isso que a gente trabalha muitas questões envolvendo o autoconhecimento, como identificar as características que fazem parte da nossa identidade, a nossa autoestima, a nossa autogestão, a autoconfiança, o autocuidado, né? Sempre nesse radical aí alto. Ok? Então, o Tailon que está aqui, a Gabriela, o Ellison. Vamos agora aqui na nossa aula de hoje, dia 8 de agosto, a gente vai entender um pouco sobre o que é o indivíduo, né? Qual é a relação entre indivíduo e sociedade. Então, por exemplo, indivíduo é um termo com origem no latim, sempre, né? E é justamente porque a nossa própria língua ela derivou do latim. Então, indivíduo é um termo que tem origem no latim e que se refere àquilo que não pode ser dividido, né? Então, é uma unidade independente.
O indivíduo, quando a gente fala, ele sou eu, é você, e nós somos, né, pessoas diferentes. Nós temos histórias de vida diferentes, uma identidade diferente, uma educação que a gente recebeu ao longo da nossa vida também diferente. Muitas questões vão impactar quem a gente é, né? A gente já aprendeu aqui sobre isso, em que todo ser, toda pessoa que nasce, ela é um ser social. O ser humano é um ser social porque está sempre interagindo com outras pessoas. Então, a gente, no primeiro momento, interage com o nosso primeiro grupo social, que é a família. Depois da família vem o grupo social, que é dentro da escola, em que aquela criança ela vai sair daquela zona de conforto, em que ela estava acostumada com as pessoas adultas que ela conhecia, que ela já consegue identificar as pessoas que lhe cuidam, que lhe protege, que lhe alimenta. Depois essa criança, por volta de uns 2 anos de idade, ela é inserida dentro de um meio escolar. E é por isso mesmo, né, que a gente já até discutiu aqui, que nos primeiros dias, aquela criança, ela chora, ela pede pela mãe, porque é uma situação desconfortável, mas que ela vai se adaptando. A gente aprendeu também que ao longo da nossa vida a gente vai formando a nossa identidade. Ninguém nasce com uma identidade já formada. A gente vai crescendo e vai desenvolvendo e formando essa identidade. Ok? E é justamente isso, né, que nos torna um indivíduo. É uma pessoa que ela é independente. A gente aqui, a gente nasce com a nossa consciência, tem até o ditado, né? Que a gente nasce só e a gente morre sozinho, não é isso? É a nossa consciência. A gente nasce com ela e a gente vai vivendo, passando por experiências, formando a nossa identidade, identificando as características que fazem parte da nossa identidade, dentro desse meio coletivo que é a sociedade. E aí, por isso, o que é a sociedade, gente? É uma associação entre indivíduos que compartilham valores culturais e éticos e que estão sob o mesmo regime político e econômico, em um mesmo território e sob as mesmas regras de convivência. Então, a gente nasce só, mas a gente não cresce e se desenvolve sozinho. A gente faz isso dentro de um coletivo, dentro do meio social. E a sociedade, ela é uma associação, ela é um conjunto de pessoas que estão compartilhando esse território. Então, por exemplo, a gente nasceu na América do Sul, dentro do Brasil, dentro do Piauí, né, na região Nordeste. Nós, embora estejamos aqui, a gente vive em cidades diferentes, a gente ainda tem uma mesma base, que é a base cultural. Nós falamos o mesmo idioma, nós estamos vivendo sobre o mesmo regime político e econômico. Ou seja, não é uma moeda aqui na cidade de Teresina e uma moeda no Cajueiro da Praia. Não é um sistema político dentro de Teresina e outro dentro de Cajueiro, né? O governo do estado, ele não governa apenas uma cidade, ele governa o território inteiro. Então, isso é para a gente poder compreender que nós estamos dentro de uma sociedade, que é quando a gente compartilha questões culturais, políticas, econômicas, sociais e, claro, dentro de um mesmo território. Beleza, Wellington? Boa tarde, pessoal aí de São Francisco do Piauí. Então, essa é a ideia da sociedade. E é muito importante que a gente consiga compreender que nós estamos vivendo dentro de um meio coletivo, com interações com outras pessoas o tempo inteiro. Né? Mesmo quando a gente iniciou a pandemia, no início do ano de 2020, que como uma medida de proteção, de segurança, a gente deveria estar em isolamento social, né? Quem teve o privilégio de trabalhar, de estudar dentro de casa, de se readaptar a uma nova realidade, mesmo assim nós não estávamos de uma forma isolada.
A prova disso é que a tecnologia, né, bateu recordes aí o uso da internet no mundo inteiro durante esse período, porque a gente teve quem teve esse privilégio, eu digo esse privilégio porque no Brasil nós temos mais de 60 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. Então, a internet ela ainda não é democrática. E aí é bem interessante a gente pensar, né, que as pessoas que puderam se readaptar, cada vez mais tiveram as redes sociais fazendo parte da nossa vida. E é justamente isso, né? É a prova de que mesmo dentro de um isolamento social, a gente ainda estava se comunicando, né? A gente ainda conseguia se falar no telefone, assistir um vídeo, enviar uma mensagem de texto, de voz. Então, de qualquer forma, a gente ainda continua interagindo. Da mesma forma que essa aula que ela está acontecendo é dentro de um ambiente virtual, né? Um espaço virtual, mas a gente consegue interagir aqui de uma forma que é ao vivo, é automático. Então, isso é para a gente poder pensar que a gente não vive nenhum momento de uma forma isolada. A gente está sempre aqui, ó, compartilhando esses territórios com outras pessoas, tá certo, São Francisco? Beleza, então. Então, lembra, né? Tem um indivíduo que ele nasce na sociedade. E a sociedade, ela é constituída dos indivíduos, né, gente? Todas as nossas experiências enquanto seres humanos serão aqui dentro. É por isso que quando a gente estudou sobre identidade pessoal, identidade social, eu expliquei a vocês, olha, a gente nasceu aqui dentro dessa sociedade e a gente vai formando a nossa identidade aqui dentro, aqui nesse meio, né? Então, não existe aquela ideia de dizer, né? Então eu nasci, no momento que aquela criança nasceu, com 2 segundos de vida, ela já estava dizendo que ela só gosta de rosa, que ela só vai ouvir um tipo de música, ela já vai dizer qual é o posicionamento político dela. Claro que não, né, gente? É um ser que está em formação. Por isso que a gente diz que absolutamente tudo é construído dentro da sociedade. Tudo, a nossa identidade de gênero, a nossa orientação sexual, as experiências que a gente passa no nosso cotidiano, quais são as músicas que eu vou gostar, qual vai ser meu posicionamento político, qual a minha comida favorita, tudo isso é construído dentro da sociedade, da mesma forma que os nossos interesses, os nossos desejos também são construídos assim. É por isso que aquela frase, né, que gosto não se discute, a gente aprende na sociologia, né, que gosto se discute, que absolutamente tudo se discute, porque tudo foi construído aqui dentro da sociedade. A gente vai formando a nossa identidade influenciada pelo meio que a gente vive. Então, aqui a gente recebeu uma educação da família, uma educação da escola, a gente é impactada pela televisão, o cinema, a cultura do nosso país. É isso que vai formando quem a gente é. Beleza? Da mesma forma, a Natália Carvalho, ela está aqui assistindo a nossa aula. A Natália provavelmente nasceu no Brasil, no estado do Piauí. Isso formou quem a Natália é, né? Agora, se ela tivesse nascido lá no continente asiático, lá no Japão, a cultura dela seria completamente outra. A forma dela pensar seria completamente outra, diferente da forma como é hoje. Então, para vocês perceberem como a cultura ela tem um impacto muito profundo na nossa identidade. Beleza? Vocês estão entendendo? Coloca aí, Carla, coloca aí o João Vinícius, o Caião, o Henry. Olha, gente, então, indivíduo aqui, sociedade e cultura é justamente o impacto, né? Quem nós somos é justamente influenciado pela sociedade e a cultura, ao mesmo tempo que a gente também influencia a sociedade que a gente vive, porque nós estamos dentro dela, né, de uma forma conjunta. Então, em todos os momentos da nossa vida, nós somos influenciados pelos meios sociais. Isso aqui é muito importante da gente frisar, porque com certeza também vocês já ouviram isso, né? Geralmente os nossos pais, a minha mãe também, né, já compartilhou dessa ideia
de dizer assim, olha, não, quando você é criança ou quando você é um adolescente, você é muito mais fácil de ser influenciado pelo meio que você vive, né? Se tem essa ideia, porque afinal de contas um adolescente, ele ainda não está, né, com toda a sua identidade formada. E é muito interessante a gente quebrar também esses estereótipos quando a gente pensa na sociedade, porque todo ser humano, como é um ser social, ele é influenciado ao longo da sua vida, gente. E a gente é influenciado justamente também pela criação que a gente recebe dentro da nossa casa, pela educação que a gente recebe na escola, a própria economia, a política, a cultura do país influencia quem nós somos. E aí, provavelmente, os teus pais também são influenciados pelo meio. Eu, enquanto que sou uma mulher adulta, também sou influenciada pelo meio em que eu vivo. Né? Porque nós somos seres sociais. Fica parecendo que é assim, a pessoa nasce e ela vai formando a identidade dela, deu 18 anos de idade e acabou. Ela já é um ser formado, perfeito, absoluto. E não é isso que acontece. A gente está sempre em um processo de construir quem nós somos. Seja uma pessoa de 10 anos, de 1 ano, de 50, de 90, provavelmente nós ainda estaremos aqui construindo a nossa identidade, tá certo? Então, quando a gente fala que aqui a gente aprende muito isso na ciências sociais, de que nós somos seres influenciados pelo meio, porque é algo natural, gente. Até mesmo o idioma que a gente fala, né, o Guilherme Nascimento, que está aqui no nosso bate-papo, a forma como o Guilherme fala foi baseado e impactado pela cultura que ele está inserido. Absolutamente tudo tem a ver, tá certo? Então, isso é para a gente poder pensar de que forma, né, que a sociedade ao nosso redor, ela vai, de fato, nos impactando. E, olha, essa questão aqui, né, influenciado pelo meio, por exemplo, uma novela. A gente assiste uma novela, agora essa novela que está no ar, né, na Rede Globo, essa Pantanal. As pessoas, eu vi que virou a estampa de oncinha, virou uma tendência, porque as pessoas são influenciadas pelo meio em que elas estão ali inseridas, né? A gente absorvendo tudo aquilo que a mídia ela produz. Quando a gente vê o Alisson que está aqui no nosso bate-papo, provavelmente o Alisson ele gosta de um artista. Né, de um artista e o Alisson ele vai se inspirar naquele artista. O Alisson corta o cabelo igual ao do artista. O Alisson ele quer lá a roupa igual o cantor favorito dele usa. Não é o Alisson? Provavelmente, né? Imagina aí, deixa eu ver, o Alisson, vamos chutar aqui o tipo de música que o Alisson gosta. Vamos dizer que o Alisson Corrêa, que está aqui no nosso bate-papo, ele gosta de rap. Então, tem lá aquele cantor que canta rap e aí ele se inspira naquele cara. E aí ele pensa, poxa, eu quero, né? Eu quero aquela camisa que ele está usando, quero ir lá viajar quero ir lá viajar para o mesmo lugar que ele está. Então, isso aí é o que? É a influência, tá certo? E é normal, porque a gente vive dentro de um meio social e geralmente a gente está sendo impactado, tá bom? O Alisson Corrêa, ele disse, rock, professora. Rock, ok, e é bem interessante, né, o Alisson, porque as músicas, elas também acabam se juntando, viu? A gente tem muitas manifestações artísticas que juntam o rock, que junta com o rap, com o trap, né, com o samba. Inclusive, nesse final de semana, eu estava assistindo um documentário que era sobre o Rock in Rio no Brasil, e aí o Sepultura, que é uma banda nacional, né, fez uma apresentação no Rock in Rio junto com uma escola de samba. Tá vendo como é interessante a questão, né, das nossas interferências culturais? A gente tem muito no Brasil, gente. O Brasil é muito rico, o Brasil é muito diverso. Então, a cultura, ela acaba se entrelaçando toda, né? Por exemplo, agora também é muito famoso o brega funk. É brega funk? É.
Então, várias misturas, né? Aí tem o piseiro agora, que é uma mistura, tem forró também. Então, a gente tem tantas manifestações artísticas, né? Isso aí também fala muito da nossa cultura, de como que a nossa cultura ela é rica, de como que a nossa cultura ela é diversa. E é muito importante que a gente se ligue que não existe uma cultura que é superior ou inferior. Né? Todas as manifestações culturais, elas são válidas, ok? Então, não podemos dizer que o ser humano, olha aqui, né, o que eu sempre digo para vocês, não podemos dizer que o ser humano é um ser isolado. Nós somos seres individualizados e, ao mesmo tempo, coletivos. Então, ao mesmo tempo que eu, Kelly, tenho a minha consciência, as minhas vivências, eu continuo interagindo também com outras pessoas ao meu redor. Então, hoje eu já interagi com as pessoas que compartilham uma casa comigo, meu meio familiar. Já estou aqui compartilhando, né, o percurso que eu levo da minha casa para o trabalho. Eu estou compartilhando com outras pessoas. E quando eu chego no meu trabalho também, da mesma forma que vocês estavam em casa, depois estão numa sala de aula, dividindo um espaço com outras pessoas. Então, a gente não vive de uma forma isolada, tá certo? Então, nós somos influenciados pela sociedade a partir das nossas relações culturais, gente. Por isso que é muito importante aqui, também na nossa disciplina de projeto de vida, a gente estudar a cultura, a socialização, porque nós estamos aqui socializando o tempo inteiro. Né? A partir do momento que uma criança nasce, a partir do momento que a Natália Carvalho nasceu, ela já começou a ser socializada. Ela já vai identificar ali quem são as pessoas que fazem parte da família dela, ela vai aprender as primeiras regras sociais, então ela vai aprender a falar. É dentro de casa que a gente aprende a caminhar, que a gente aprende a falar, não é? Não tem toda aquela coisa de qual é a primeira palavra que uma criança falou. Tem crianças que levam um tempo maior para falar, tem outras que falam muito rápido. Entra a pedagogia, a psicologia infantil, né, fala muito de você estimular a criança a se comunicar. Né? É muito importante que fale com a criança, para que ela escute aquilo ali, né, para que ela entenda aquelas palavras. Então, isso é bem interessante, porque é dessa forma que a gente vai aprendendo. A gente costuma muito pensar somente ou no presente ou no futuro, pensar também um pouco de como foi que começou a nossa socialização, de que forma que a gente era educado pela nossa família, tá certo? A Natália Carvalho está dizendo, prof, aqui é o Cauã. Ah, é o Cauã, tá certo, Cauã, então. Gente, então, olha, estudar o processo de socialização, e nós estudamos aqui, né? Socialização, cultura, estudamos identidade pessoal e social, porque é justamente esses conceitos, essas ideias que são fundamentais para que a gente compreenda a identidade e a realidade que a gente vive, tá bom? Então, é claro, eu vou convidar vocês aqui, né, gente, a conhecer um pouco mais sobre nós mesmos. A ideia dessa aula é justamente compreender que não existe uma divisão entre indivíduo, entre sociedade e cultura, tá certo? Está tudo relacionado. E para que a gente entenda um pouco sobre isso, eu coloquei aqui para a gente saber o que é Ubuntu, que é uma filosofia africana que nutre o conceito de humanidade em sua essência. Coloca aí no bate-papo se vocês já ouviram falar sobre essa filosofia africana, Ubuntu. E aí, Natália, a Micaela, o Cauã, coloca aí no bate-papo. Quem fala muito dessa filosofia Ubuntu tem algumas músicas, né? O cantor Emicida, vocês sabem quem é? Coloca aí no bate-papo, provavelmente, né? Então, a gente vai agora entender aqui um pouco o que significa essa filosofia. Eu vou ler aqui com vocês para que depois a gente possa discutir. A Natália, ela disse, é o Cauã. O Cauã disse que não conhece, a Dalila também não, o Pedro não.
Mas vocês sabem quem é esse cantor que eu falei, o Emicida? Coloca aí no bate-papo. Ele, inclusive, eu vou trazer nas próximas aulas, tá? Algumas músicas aí pra gente poder se ligar. Ó, o Alisson disse que sim, que conhece, a Soraya Dias também disse que conhece, né? Que bom, né, gente? Porque é um cara aí que tá super produzindo e que também é muito significativa, né? A sua arte para a sociedade que a gente vive. Ó, a Maria Eduarda e a Soraya disseram que conhece. Só morando em uma caverna para não saber quem é ele. Né, o Alisson, mas olha, o Alisson, é muito interessante tu dizer isso, porque às vezes, olha, eu gosto de um determinado tipo de música, eu conheço o Emicida, mas existem outros segmentos musicais que tem pessoas que é uma pessoa super famosa ali dentro do nicho dela e eu nunca ouvi falar. Então, aí também é uma possibilidade da gente expandir também, né? Da gente conhecer outros artistas, né? Porque o Emicida, realmente, ele é uma pessoa que tem muita visibilidade na mídia nacional. Mas existem outros cantores de rap também, de hip hop, e que não é tão conhecido assim, né? Justamente por causa, né, que alguns acabam ganhando uma fama maior, não é isso? Então, olha aqui, uma sociedade sustentada pelos pilares do respeito e da solidariedade faz parte da essência de Ubuntu. Olha aí, uma sociedade sustentada pelos pilares do respeito e da solidariedade faz parte da essência de Ubuntu. Filosofia africana que trata da importância das alianças e do relacionamento das pessoas umas com as outras. Na tentativa da tradução para o português, Ubuntu seria humanidade para com os outros. Uma pessoa com Ubuntu, ela tem consciência de que é afetada quando seus semelhantes são diminuídos e oprimidos. Então, de Ubuntu, as pessoas devem saber que o mundo não é uma ilha. Olha aí, gente. O mundo não é uma ilha, por isso a importância da coletividade. E aí tem uma frase muito significativa do Ubuntu que é: eu sou porque nós somos. Eu sou humano e a natureza humana implica compaixão, partilha, respeito, empatia. Detalhou em entrevista exclusiva ao Por Dentro da África, né, que é o site de onde eu tirei isso aqui, que o Drick Law, que é um doutor em filosofia africana pela universidade lá na África do Sul, tá certo? Então, aqui a gente precisa compreender, olha como é interessante, né, gente, a ideia de que eu sou porque nós somos. É muito significativo, muitos movimentos sociais, muitos movimentos identitários se utilizam dessa frase justamente para passar aquela ideia de unidade, aquela ideia de que nós estamos juntos aqui vivendo dentro dessa sociedade e que seria o ideal, né, que a gente conseguisse viver dentro de uma sociedade que fosse justa, solidária, em que a gente consiga trabalhar a nossa empatia, que a gente consiga se colocar no lugar do outro, né? Então, isso aqui é fundamental. E também a humanidade para com as outras pessoas. Então, eu me solidarizo, né? Eu tenho empatia com as pessoas que vivem junto comigo dentro dessa sociedade. É por isso que uma pessoa que ela tem como filosofia de vida um Ubuntu, ela tem consciência de que quando uma outra pessoa ela é afetada, aquilo ali também gera consequências. Então, por exemplo, eu sou uma mulher, Kelly Campelo, sou uma mulher. Então, quando eu vejo uma outra mulher passar por uma situação de violência, em uma situação em que ela é desrespeitada, eu sinto aquilo ali também, por uma ideia de que eu vejo que a minha semelhante está sendo diminuída, está sendo oprimida, né? Por isso que nós temos movimentos feministas que, embora sejam muito estereotipados, e é por isso que a sociedade não entende a importância disso, né?
movimento negro, essa ideia, então nós estamos, o movimento negro luta ao longo da história para que a identidade, para que os direitos das pessoas sejam respeitados independente da sua cor. Uma luta também contra o racismo, não somente do movimento negro, mas também, principalmente, das pessoas que são brancas dentro da sociedade, em que precisam ter uma postura antirracista, né? Então, essa é a ideia em que eu penso quando um semelhante meu está sendo diminuído, quando ele está tendo a sua identidade negada. Ok? Vocês estão entendendo? Então, olha, aqui é ser com os outros, deve ser tudo, né? Então, no fundo, este fundamento tradicional africano articula um respeito básico pelos outros, gente. E essa é a ideia, né? A gente fala muitas vezes assim, na democracia, será que a gente vive dentro de uma democracia? E aí a gente pensa assim, né? Não, a gente vive dentro de uma democracia porque a gente tem o direito ao voto. Claro, um processo eleitoral faz parte de um conjunto democrático. Mas quando a gente pensa em algo muito maior na democracia, né, Vitor? A gente pensa que para que a democracia ela possa ser efetiva, não deve existir nenhuma diferenciação dentro da sociedade. Então, as pessoas elas devem ser tratadas de forma igualitária, independente da sua identidade de gênero, da sua idade, da sua cor, da sua religião, da sua orientação sexual, do lugar do país onde nasceu, da sua nacionalidade. Então, isso sim é viver dentro de uma democracia. Infelizmente, a gente não vive dentro de uma democracia efetiva porque nós temos, grandes desigualdades sociais no Brasil. Então, a ideia do Ubuntu é ser com os outros, né? Eu me importo, principalmente em uma sociedade em que as pessoas elas são cada vez mais individualistas, né? E entra também um pouco aqui a noção da ética. Então, quando eu minto, para tirar uma vantagem, para ter uma vantagem em cima do outro. Quando eu furo a fila, quando eu jogo o papelzinho sei lá, qualquer coisa que tu esteja na mão, no chão, eu não estou pensando no outro. Quando eu julgo o comportamento do outro, quando a gente se envolve em um conflito, eu acabo tirando a vida de uma outra pessoa, porque eu sou mais importante. Então, tudo bem eu passar por cima dos direitos dos outros, né, gente? Imagina o tanto de conflito que a gente vê dentro do Brasil, em que a identidade das pessoas não são respeitadas. O Brasil é um dos países em que mais mata pessoas LGBTQIA+. O Brasil também é um dos países mais racistas do mundo. Então, a gente consegue perceber que aqui, essa filosofia do Ubuntu, ela não é colocada em prática. Porque eu não tenho respeito, empatia pelo outro. Por mais que a gente diga assim, porque a Ubuntu é só meu semelhante. Mas é meu semelhante. Qualquer pessoa que esteja vivendo dentro de uma sociedade comigo, ela é semelhante a mim. Então, não adianta eu ganhar, só eu ganho, se eu não consigo gerar uma mudança, se eu não consigo também gerar uma transformação para que outras pessoas possam ganhar junto comigo, né? Então, isso é muito importante, que vocês consigam pensar sobre isso, que vocês consigam refletir que sociedade é essa que vocês estão inseridos, porque, gente, é de responsabilidade de todos nós, né? Então, aqui, por exemplo, na esfera política, o conceito é utilizado para enfatizar a necessidade da união e do consenso nas tomadas de decisão, né? O Ubuntu aqui é a ideia da ética. O que é ser ético, gente? É você respeitar os espaços, é você respeitar o outro, né, com todas as suas características possíveis. Então, a gente fala muito de corrupção, né? Inclusive, o Brasil, de acordo com o Banco Mundial, ele está em 4º lugar quando fala em corrupção.
Então, a gente sempre pensa na ideia da corrupção quando é no outro, né? A gente pensa na corrupção apenas quando uma pessoa ela está ocupando o poder político. E é claro que essa corrupção existe, e é claro que ela gera muitas consequências, porque é um nível muito maior, mas eu quero que a gente também, aqui durante as nossas aulas, a gente tenha uma consciência de pensar nas nossas próprias atitudes. Então, quem sou eu? De que forma que eu me comporto dentro da sociedade? Será que eu sou uma pessoa que eu penso no outro, que eu me importo com o outro? Ou eu sou uma pessoa que diz aquelas frases clássicas, né? Que é, não, o esperto deixa o besta para trás, né? Então, como se uma pessoa que é honesta, ela é uma pessoa que ela é besta. Uma pessoa que é honesta, ela é uma pessoa que, tá vendo, ó, tá perdendo tempo, tá sendo honesto com alguém que não seria comigo, mas aí não interessa. É aquela ideia de que a gente faz a nossa parte. É muito fácil. Eu sempre digo aqui para vocês como é muito fácil a gente ficar julgando o comportamento do outro, né, gente? E aí é muito fácil. Eu tô aqui com a Yasmin, eu tô aqui com o Cauã, a Emanuele, o Vitor, e aí é muito fácil eu julgar o comportamento deles, dizer como eles deveriam agir, né? Mas eu quero que a gente faça essa reflexão, tá certo? O Alisson disse assim, só honesto, só até alguém ser desonesto comigo, né? Mas aí, o Alisson, é uma questão com a outra pessoa. Imagina, né? Aí tu tem uma amizade, então tu é muito amigo aí da Yasmin. E aí, beleza, um dia vocês têm uma relação de amizade, de sinceridade, e aí tu mente pra Yasmin. E a Yasmin, ela pensa, eu vou devolver. Ou então a Yasmin mente pra ti, né? Aí tu diz, poxa, Yasmin, eu sempre fui honesto contigo, a gente sempre teve aqui uma amizade verdadeira, transparente, e agora tu faz isso aí comigo? Aí ele vai fazer o quê? Eu vou te dar o troco? Não, fala muito mais sobre a Yasmin do que sobre você. Então você fez a sua parte, né? De acordo com a tua consciência, com a tua empatia em relação ao outro. Então, gente, não dá, né? Cada um tem consciência das suas próprias decisões. Senão fica parecendo assim, tá vendo a Kelly ali? A Kelly tá furando a fila do banco, eu vou já lá furar também. Bom, aí quando uma pessoa chegar e reivindicar um direito, aí tu vai dizer o quê? Não, foi porque a Kelly foi. E aí? Eu fui, quer dizer que tu vai também? Né? A gente, quando é criança, não fica chamando lá, a Maria vai com as outras. Então, que a gente não seja as Marias vai com as outras, né? Que a gente não seja os Joãos que vá com os outros também, né? Que a gente possa ter essa consciência, essa autonomia de ter responsabilidade, de saber fazer boas escolhas e da gente ter consciência disso. Não é porque eu acho uma coisa, não é porque a minha vida, a minha realidade é de uma determinada maneira, que a sua também vai ser. Né? Entra muito também, lembra do que quando a gente discutiu ética, moral, né? Que os nossos valores morais a gente vai internalizando durante a nossa criação, educação, a gente vai crescendo, vai tendo posicionamentos políticos, vai compreendendo a sociedade que nós estamos vivendo, é assim que a gente vai formando a nossa própria identidade. Então é muito importante que a gente tenha um senso crítico, um pensamento crítico, porque é isso que vai me possibilitar que eu tenha a minha própria opinião e não que eu fique vivendo sob a opinião do outro. Beleza? Então agora eu quero ver vocês aqui participando da nossa aula. Eu coloquei aqui, 4 questões, né? Eu vou deixar 3 minutinhos na tela. Eu quero que vocês discutam aí, que vocês apareçam aqui no nosso bate-papo, colocando as respostas de vocês para a gente fazer essa discussão. Beleza? Então, Jana, por favor, 3 minutos. E ela
Olá, pessoal, voltamos então. Deixei aqui essas 4 questões aqui no nosso telão. Eu gostaria que vocês colocassem, compartilhassem aqui comigo, né? Uma galera tá dizendo que nunca tinha ouvido falar nessa filosofia, mas que é muito interessante, né? Então, olha aqui, vocês já conheciam a filosofia? Alguma galera disse aqui que não, né? Olha, estão perguntando aqui se é para copiar. Gente, não, a dica que eu dou, faz o print da tela, anota as principais coisas aqui que te chamam tua atenção, tá certo? Justamente porque lá no site do Canal Educação tem todo o material, então você pode ir lá, baixar, copiar, mas eu sempre dou essa dica, gente, faz um print, depois passa esse conteúdo para a tela, vai ficar muito mais fixo na tua cabeça. Olha, vocês já conheciam a filosofia Ubuntu? Em caso afirmativo, compartilhe o que sabem. Beleza, alguns aqui não conheciam, a maioria, né? Então, eu quero que vocês me digam, gente, vocês concordam com ela? Vocês acham que essa ideia do, volta aqui, ó, ser com os outros, ter a solidariedade com os outros, eu sou porque nós somos, como que é importante a gente ter empatia com a outra pessoa? E aí, Angelita, o que é que tu acha? Coloca aqui no nosso bate-papo. Cadê os polos, hein, gente? Baixa Grande do Ribeiro, Caridade do Piauí, Dom Inocêncio, Guaribas, Hugo Napoleão, olha a quantidade de cidades que nós temos aqui conectadas. Cadê os professores, as professoras presenciais? Gostaria que vocês aparecessem. Cadê Jerumênia? Cadê o pessoal de Pimenteiras? Apareçam no nosso bate-papo, coloca o nome da escola, né? Quantos alunos que estão aí? Disseram aqui que eu tenho muita empatia. Por quê? Quais são as situações que tu coloca, que tu tem empatia, hein? Coloca aqui no nosso bate-papo. O trecho acima afirma que o Ubuntu pode ser compreendido como uma regra de conduta ou ética social. O que vocês entendem por ética? E aí, gente, vocês estão na primeira série do ensino médio, a gente estuda ética na sociologia, na história, na filosofia e no projeto de vida. Né? A ética ela está presente em todos os segmentos. Nós temos ética empresarial, ética profissional e ética pessoal. Né? A ideia de que eu não passo, sabe aquele ditado, passar por cima do outro, né? A pessoa que tem ética, ela não faz isso, porque ela pensa na outra pessoa. Ela tem solidariedade, ela tem empatia. Por mais em que eu não passe por uma mesma situação que o Pedro, que está aqui no nosso bate-papo, eu tenho consciência da dificuldade que ele enfrenta. Então, eu não preciso ser uma pessoa negra para eu entender que o racismo mata. Eu não preciso ser uma pessoa LGBTQIA+, para saber que a homofobia mata. E que por isso eu não vou ficar... diminuindo, né, gente, negando a existência de uma outra pessoa. A galera de São Francisco falou que não conheciam, mas que concordam, né? Como é importante a gente saber respeitar. A gente respeita uma outra pessoa. Então, a questão da ética é a questão do quê? Que todo mundo aqui sabe, né? Convenhamos, né? Eu vou partir dessa ideia de que todo mundo sabe que não dá para matar ou roubar uma pessoa, porque isso aí é um crime, isso aí é completamente antiético, não é isso? Em Teresina, em São Francisco do Piauí ou no Japão, isso é algo errado. Então, a ética é quando a gente não desrespeita o outro, gente. Basicamente é isso, né? Eu sei quais são meus limites, até onde eles devem ir. Essa é a noção, né? Outro ponto aqui, ó, em que medida vocês acham que fortalecer o conceito do Ubuntu pode fortalecer a coletividade? Por que coletivo é tão importante? Isso aqui é importante para a gente pensar nas nossas
nos direitos que nós conquistamos ao longo da história. Por exemplo, o voto feminino é da Constituição de 1934. Não tem nem 100 anos, não tem nem 90 anos que o voto é permitido no Brasil. Então, isso, gente, é porque outras mulheres antes de mim lutaram para que eu pudesse ter participação política no país em que eu vivo. Né? E quando a gente pensa nas leis trabalhistas, que são de 1943, não tem nem 80 anos que as leis trabalhistas existem no Brasil. E que são fundamentais, porque dessa forma a gente tem direitos, né? E ainda mais no Brasil, que a gente vive hoje com quase 15 milhões de pessoas desempregadas. O aumento do trabalho informal é fundamental que nós tenhamos nossas leis trabalhistas asseguradas, né? A M. Ruiva é a Mariana, eu nunca sei, gente, quem é aqui. E justamente, acredita, a gente não tem nem 90 anos, né, que a gente vota aqui, tá certo? Olá, Mariana, apareceu, né, porque eu sei que é a Mariana de Parnaíba, né, que tá com as aulas, voltou às aulas presenciais, né, Mariana? Mas que bom que você tá aqui. Então, é porque eu lembro, Mariana, que tinha uma pessoa que usava a mesma foto que tu e era o mesmo nome. E aí eu falava e a pessoa dizia assim, não é a Mariana. Aí toda vez eu fico na dúvida, mas agora tu tá dizendo que é, né? Beleza, então. Era o Alisson. Era o Alisson que tava no teu bate-papo, no teu perfil, é isso? Então, gente, como o princípio de eu sou porque nós somos se relaciona com a igualdade, com a equidade, né? Isso aqui é muito interessante, né? A gente pensar que equidade e igualdade não são as mesmas coisas e a gente já falou sobre isso aqui, né? Então, por exemplo, igualdade é o quê? Nós estamos aqui em uma sala de aula em que todas as pessoas que escutam, que têm audição, elas vão conseguir assistir essa aula. Seja uma pessoa adulta, um adolescente, homem, mulher, qualquer pessoa vai conseguir assistir essa aula, beleza, porque está todo mundo escutando. Agora nós temos a Maria aqui, que é a nossa intérprete de Libras, para as pessoas que são surdas. Se a Maria não estivesse aqui traduzindo essa aula, não seria igual, porque nós teríamos uma parcela da sociedade que precisa aprender, que precisa entender o conteúdo, né? E aí, como é que ela vai fazer? Então, ela precisa justamente disso, né? Ela precisa de uma tradução. Então, é a equidade, porque nós temos diferenças. Tá certo, gente? Essas diferenças, elas precisam ser levadas em consideração. É por isso que eu estou aqui explicando a aula e nós temos uma intérprete de Libras. Tá certo, gente? Aqui falaram aqui, né, da ideia de muda. Gente, a pessoa, ela não é muda, tá certo, Pãozinho? A pessoa, ela não é muda, ela é surda. A pessoa, gente, a questão, né, quando a gente é ainda criança, a gente vai ouvindo e a gente vai aprendendo a gesticular, a entender os fonemas. E uma criança que ela é surda, ela não consegue fazer isso, mas ela não é muda, né? A sua fala, as suas cordas vocais, elas são perfeitas. Tá certo? É isso aí, por isso que às vezes a pessoa fala surda muda. Não, a pessoa ela só é surda. Beleza, Guilherme? Entendeu, Mariana? Entendeu, Alisson? Beleza, então é isso. Então, olha aqui, gente, por isso que quando essa frase ela é incrível, eu sou porque nós somos, né? É justamente a gente conseguir se colocar no lugar do outro, gente. Né? E seria tão mais fácil, é por isso que a gente não ia fazer tanto julgamento que a gente faz em relação ao outro.
É só por isso, né? Lembra quando eu trago aqui vários exemplos de comentários na internet? Eu trouxe aqui, lembra do caso do Lucas, que em agosto, agora em agosto, dia 4, dia 13 de agosto, eu acho, fez um ano em que o Lucas, de 16 anos, se suicidou, e foi um caso que ficou nacional, porque ele recebeu vários comentários homofóbicos no TikTok, e aquilo ali, né, ele não soube reagir, acabou tirando a própria vida, e justamente por causa desse tipo de comentário, porque as pessoas, elas não se colocam dentro desse coletivo, elas não pensam, né, de que forma, gente, que esse comentário, ela pode impactar e ela pode ferir a vida de uma outra pessoa, tá certo? Mariana, esse caso que eu trouxe aqui nas nossas aulas, é de uma cantora, tem uma cantora aqui, né, da banda Magníficos, é uma pessoa conhecida, assim, né, de uma certa forma, e aí ela falou, né, era mãe dele, ela encontrou ele e disse que foi devido a vários comentários que ele ficava recebendo no TikTok, inclusive foram até vocês que me disseram aqui no bate-papo, eu nem sabia, foram vocês que me disseram aqui no bate-papo que era porque ele havia postado um vídeo no TikTok e lá ele recebeu vários comentários homofóbicos. E ele, né, gente, acabou tirando a própria vida. Então é muito triste, porque a gente não pensa, né, de que forma que o meu comentário vai impactar a vida de uma outra pessoa, né, gente? Ah, então eu vou lá, eu tiro uma foto, posto lá no Instagram, aí comenta, nossa, Kelly, que cabelo feio, pintou o cabelo aí de vermelho. Ah, então você não pinta o seu cabelo. Ah, tá vendo? Tá muito magra, tá feia, né? Ah, então você engorda, aí você fica bonito. Ou então, nossa, tá muito gorda, né, gente? São só comentários negativos, comentários gordofóbicos ou comentários misóginos. A gente não vai ajudar em nada, não vai contribuir em nada para o crescimento daquela outra pessoa e nem para o nosso. Porque é isso que a gente vê muito na internet hoje, né? Como que eu vou me incomodar com uma outra pessoa, com a forma que ela leva a própria vida? Não tem como, gente, né? Então, comentário aqui no nosso bate-papo, né? As pessoas sempre acham que algum defeito para diminuir os outros. Verdade, né? Então, gente, que a gente não seja assim, que vocês que estão aqui assistindo essa aula agora, que vocês não sejam essas pessoas, né? Que a gente possa ser aquela pessoa que tenha algo bom, algo positivo para dizer para o outro, né? Porque eu não vou ganhar nada, né? Então, a pessoa pintou o cabelo e eu tô achando feio, aí eu não pinto meu cabelo. Eu não vou lá ficar apontando aquilo ali para ela. Às vezes são comentários que são super inconvenientes, dá vontade da gente dizer, tá, beleza, eu nem te perguntei, eu não estou nem interessada na sua opinião, né? Então, que a gente possa ter essa consciência, que a gente possa ter mais empatia, que a gente consiga se solidarizar. Eita, agora eu não sei a palavra. Que a gente possa ter empatia com o outro. Tá certo, gente? Então, olha, eu tô vendo que a nossa aula ela está chegando ao fim. Eu quero agradecer aqui a participação de vocês, tá certo? Eu gosto bastante quando vocês estão aqui, que a gente está discutindo, porque nossas aulas ficam muito melhores, tá certo, gente? Total, né, gente? É isso mesmo. Então, olha, quero agradecer aqui o Pãozinho, a Letícia, a Mariana, a Cristiane, o Joaquim, o Elidson, que hoje não apareceu muito, o Elidson. Estou sentindo sua falta aqui nas nossas aulas, ó, o pessoal de São Francisco do Piauí está sempre aqui, tá certo? Então, quero desejar a vocês uma ótima semana, gente. Que a gente consiga se encontrar aqui novamente na sexta-feira. Eu quero continuar discutindo esse conteúdo com vocês, porque eu quero falar na próxima sobre que o indivíduo é um ser social, né? Então, vai ser bem interessante. Eu espero vocês aqui na sexta-feira, tá bom? Um beijo, um abraço em todo mundo e até mais.